Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. As 5 áreas que os demônios nos afetam. Para uma melhor compreensão do assunto, aqui no canal eu tenho uma playlist com o tema Conhecendo o Inimigo. Abordo diversos assuntos que de uma certa forma estão relacionados com este que eu irei vos tratar. Amados irmãos, irei ler Lucas capítulo 8, verso 35. Para uma melhor compreensão, depois você leia todo o texto, no decorrer da mensagem, eu irei aqui citar alguns versículos. Também em Mateus capítulo 8, do versículo 28 a 33, e também Marcos do capítulo 5, do 1 ao 20, são passagens que falam do mesmo assunto. Uns abordam de certos assuntos, certas características, podemos falar assim, outros abordam outras, juntando, temos uma compreensão melhor do assunto. Então, no decorrer da mensagem, irei citando aqui alguns versículos, algumas referências, peço que você tome nota e depois confira todas. Amados irmãos, os demônios, eles estão aqui na Terra com o único propósito, para matar, para roubar e destruir, levar as pessoas ao engano. Por outro lado, Jesus Cristo esteve na Terra e deixou a missão para os seus discípulos pregar a verdade que liberta, através do Evangelho. Então veja só, amados irmãos, quais são as áreas que o inimigo nos afeta. Baseado na vida deste homem, vamos ler o versículo 35 do capítulo 8 de Lucas, que está escrito o seguinte: Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem que saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Veja, outrora ele estava possesso, uma vida totalmente destruída, agora encontra-se liberto. Então, baseado neste versículo e os demais versículos do seu contexto, irei vos falar aqui sobre o estado que esse homem se encontrava, sua experiência com Jesus e as 5 áreas a qual demônios afetam que Jesus libertou. Então nos ajuda a compartilhar esse conteúdo, não porque eu estou aqui pregando, mas que pode ser bênção para muitas pessoas. O inimigo não brinca de ser inimigo. Muitas das vezes nós brincamos de ser cristãos, mas o inimigo não vacila. Ele usa tudo que ele tem de melhor e nós às vezes não usamos o que temos de melhor. Então estamos aqui para vos orientar. Então veja, seu estado. Observamos quando abrimos as Sagradas Escrituras, eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Lucas, também com outra Bíblia aberta em Marcos, que eu irei citar alguns versículos, podemos observar seu estado. Esse homem ele não tinha vontade própria, ele era impulsionado pelo demônio. Veja que diz em Lucas capítulo 8, versículo 29. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele e, embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Ou seja, ele não tinha vontade própria. O demônio elimina nossas forças, ele tira a nossa vontade. As pessoas ficam presas. Esse homem estava impulsionado pelo demônio. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, enquanto você está assistindo, ou enquanto você está fazendo uma refeição, está trabalhando, se divertindo com seus amigos, seus familiares, seus colegas, tem pessoas que estão sem vontade própria, tem pessoas que estão impulsionadas por Satanás, dominadas pelos vícios. Então temos que orar por essas pessoas, temos que apregoar as verdades bíblicas para conduzi-las à verdade. Então seu estado, ele não tinha vontade própria, era impulsionado pelo demônio. Ô irmãos, coisa ruim é a pessoa viver preso pelas garras de Satanás. Também no livro de Marcos, capítulo 5, verso 4, fala outra coisa bem interessante acerca desse homem. Veja como era o estado desse homem. Marcos, capítulo 5, verso 4. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Ou seja, ele não tinha esperança. Ninguém podia dominá-lo. Primeiro observamos em Lucas 8, 29 que ele não tinha vontade própria e era impulsionado pelo demônio. Já na abordagem de Marcos, capítulo 5, verso 4, observamos que ele não tinha esperança e ninguém podia dominá-lo. Ninguém tinha um domínio sobre a situação a qual o gadareno estava passando. Que situação difícil, meu irmão. Quantas pessoas se encontram nesse exato momento sem vontade própria? Quantas pessoas se encontram impulsionadas por Satanás, direcionadas por ele? Quantas pessoas se encontram sem esperança? Nós temos Jesus Cristo, temos o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos capacita. Temos a esperança da salvação, temos a esperança do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, mas tem pessoas que não têm esperança para nada.
estão sem esperança. Que situação! É lamentável. A história desse homem aqui, vemos que posteriormente sabemos que ele foi liberto por Jesus, mas essa história se relaciona com muitas pessoas nos dias atuais. Da tua família, do teu trabalho, da tua vizinhança. Quantas pessoas não se encontram assim? Outra característica do seu estado podemos ver em Marcos capítulo 5, verso 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras, ou seja, sem alegria. Ali de não ter vontade própria, ali de não ter esperança, ele não tinha alegria, ele habitava sozinho nas cavernas. O inimigo ele quer deixar as pessoas solitárias. A palavra do Senhor fala lá em Gênesis, se não me foge a memória, capítulo 2, verso 18, que não é bom que o homem esteja só. Salomão também fala que é melhor serem dois do que um, lá no livro de Eclesiastes. Me fugiu da memória agora a referência, mas fala isso. Então não é bom o homem estar só. Nós somos seres sociais, através das ações sociais nos desenvolvemos na comunidade cristã, no trabalho, em todos os âmbitos que nos relacionamos com as pessoas, mas ele quer deixar as pessoas ficarem sozinhas. A palavra fala que não é bom que o homem esteja só, então ele quer que o homem esteja só. Na solidão as pessoas pensam demais, pensam que não deveriam pensar, pensam muitas bobagens, me permita falar assim, não estou te julgando nem criticando, apenas é uma realidade de vida, cuidado com a solidão machuca, ou como machuca. Então esse era seu estado, sem vontade própria, dominado por Satanás, sem esperança, ninguém podia dominá-lo, ninguém tinha controle. Observamos também que sem alegria ele habitava sozinho nas cavernas. E em Marcos 5,5 observamos que ele estava sem paz. Nesse texto também a gente pode observar isso. Ele não tinha paz e se feria e perambulava. Ele estava se mutilando, se machucando. O inimigo faz isso. Ele machuca, ele destrói, ele perturba, ele tira a paz, ele tira a alegria, ele tira a esperança, ele tira a certeza de dias melhores. É isso que Satanás faz. Por isso que a Bíblia diz que não devemos dar lugar ao diabo. Efésios 4, 27, se não me falha a memória. Não deixe lugar ao diabo. Pois em 1 Pedro 5,8 diz que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, isso é, destruir. Ele quer te destruir, mas Jesus Cristo quer te restaurar. Então esse foi o estado do gadareno, essas 4 características principais, sem vontade, sem esperança, sem alegria, sem paz. Agora, sua experiência com Jesus. Veja o que é que diz, quando Jesus, o texto de Marcos 5,6. Veja o que é que Jesus Cristo faz. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, como eu estou com a minha Bíblia aberta, capítulo 5, verso 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Ou seja, ele teve um encontro com Jesus. Normalmente, quando abrimos a Bíblia Sagrada, quando vemos as pessoas se relacionarem com Jesus, ter um encontro com o Salvador, elas não são mais a mesma pessoa. A Bíblia diz, se conheceres a verdade, ela vos libertará e verdadeiramente sereis livres, se o Filho vos libertar. Então ele é o libertador, ele é o príncipe da paz, ele é a tua alegria, ele é a tua esperança, ele é a tua certeza de dias melhores. Então, muitas das vezes o que precisamos é ter um encontro com Jesus. E ele está de braços abertos nesse exato momento te esperando, dizendo que te ama, dizendo que te quer bem, dizendo que tem coisas melhores para você, que talvez aquilo que você quer não seja melhor. Você tem tentado, tem lutado e está vendo tudo indo por água abaixo, porque Deus está dizendo de certa forma para você, este não é o caminho, esta não é a solução. O melhor caminho sou eu, a melhor direção é a minha. Os melhores planos e propósitos é o que eu tenho para você. É isso que Jesus está falando com você através desta simples mensagem. Então ele teve um encontro com Jesus. Aí no versículo 28 do capítulo 8 de Lucas, veja o que é que diz, Lucas 8, 28. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, o adorou, como diz em Marcos. Aí Lucas fala que ele se prostrou e exclamando, dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogue que não me atormentes. Ou seja, quando aquele homem se prostrou ante Jesus ali, ele estava ainda impulsionado por Satanás ali, possuído, podemos dizer isso. Nós observamos aqui agora a autoridade de Jesus. A Bíblia diz em Mateus 28, 18 que foi dado todo o poder no céu e na terra a Jesus. Jesus disse, foi-me dado todo o poder, ou seja, toda a autoridade nos céus e na terra. E diz a Bíblia em Filipenses que Deus lhe deu um nome sobre todo nome, para que no nome de Jesus se prostre os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus. Pai, louvado seja Deus. Glorifique e exalte a Jesus Cristo, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador. Então observamos aqui a autoridade de Jesus. Os demônios disseram, porque rogo-te que não me atormente, se prostraram, diante de Jesus todos se prostram.
Não tem nada que possa ficar de pé diante de Deus. Então observamos também, meus amados irmãos, que após ele ter um encontro com Jesus, os demônios veem ali a autoridade do nosso Deus. Veja o que é que diz em Marcos capítulo 5, verso 8. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Jesus Cristo exerceu a sua autoridade, sai. E neste exato momento, os demônios, quando vê Jesus, Jesus disse, porque viesse nos atormentar, conforme lemos em Lucas 8, 28, né? Na parte final do texto, cadê? Rogo-te que não me atormentes, porque ele dizia isto, sai. Jesus Cristo exerceu a sua autoridade. Quando temos um encontro com Jesus, observamos que a autoridade dele passa a imperar em nossa vida. E todo o poder da treva cai por chão, em nome de Jesus Cristo. Todos os poderes das trevas, todas as potestades, quando temos verdadeiramente um encontro real e transformador com Jesus, cai por terra. Em nome de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, pela autoridade da palavra e pelo poderoso Espírito Santo, quando você tiver um verdadeiro encontro com Jesus, todo o mal vai cair por terra. Então observamos seu estado, observamos a sua experiência com Jesus, seu encontro, Jesus exercendo a sua autoridade. Agora vamos observar a sua libertação. E é aqui que entra o tema do vídeo, as 5 áreas que o demônio nos afetam, que são as 5 áreas que Jesus libertou esse homem. Que também, trazendo para os nossos dias, está bem contextualizado. A primeira área que Jesus Cristo libertou está em Mateus capítulo 5, verso 15, que é a primeira área que o inimigo nos afeta. Veja o que é que diz. Mateus não, perdão, meus irmãos. Marcos capítulo 5, verso 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido e em perfeito juízo e temeram. A primeira área que Jesus liberta é a espiritual. Observamos que os demônios saíram, conforme Marcos 5,15. O demônio ele sempre quer agir na nossa vida física, sim, mas também ele quer agir na nossa vida na área espiritual. Por isso que temos que andar em espírito, estar consagrados, seguindo a palavra do Senhor, estar em constante oração e jejum. Então, os demônios saíram. A primeira área que ele nos afeta é espiritual. Às vezes estamos lutando pela área física, mas às vezes o problema não é físico, é espiritual. A segunda área foi a mental, Lucas 8,35. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato acharam o homem de que saíram os demônios vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Veja, em perfeito juízo, ou seja, mental. Tudo parte do processo mental, diz a psicologia. Então ele quer afetar a nossa mente, pois os maiores conflitos, o maior campo de batalha é a nossa mente. Então o inimigo muitas vezes fica perturbando, levando as pessoas até a loucura, até ataques, surtos psicóticos. Então, a primeira área que o inimigo nos afeta é espiritual, e Jesus libertou, diz até o texto de Marcos 5,15, que os demônios saíram. A segunda área é a mental. Ele ficou em perfeito juízo, conforme diz Lucas 8,35. Então, cuide da sua área mental. A Bíblia diz que tudo que for verdadeiro, tudo que for justo, tudo que for puro, isto ocupe a nossa mente. Então, ocupe a sua mente com essas coisas, conforme nos diz a palavra do Senhor. A terceira área foi a física. Em Lucas 8,35, diz que ele estava vestido, conforme lemos aqui. Então, ele andava nu, andava despido. Então, Jesus Cristo quer te vestir. Vestir de quê? De vestes da salvação. Muitas das vezes, quando nós pecamos, nós estamos destituídos da glória de Deus, destituídos, ou seja, afastados da salvação. Precisamos das vestes da salvação, a blindagem espiritual, podemos dizer isso. Então, ele afeta na área espiritual, na área mental, na área física. Aqui tipifica, o autor usou aqui a palavra vestido, né, que o homem estava nu, de fato a situação dele ali, mas muitas pessoas também se encontram assim, despidas espiritualmente das vestes da salvação, acometidas por enfermidades. Que feito eu falei, as pessoas tentam ir pelo lado físico, mas os problemas, a maioria das vezes, é espiritual. Outra área foi a emocional. Diz o texto de Lucas 8,35 que ele estava sentado em paz aos pés de Jesus. E a última área é a área existencial, ou seja, ele ganhou um novo propósito de vida para ser uma testemunha de Jesus. Veja o que é que diz em Lucas 8, versículo 38 e 39. E o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que os deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. São essas 5 áreas que os demônios afetam. A área espiritual, a área mental, a área física, a área emocional e a área existencial. E todas essas áreas que eles afetam têm levado as pessoas à destruição. Por outro lado, se abrirmos nosso coração, darmos lugar ao Espírito Santo, a Deus, pela pessoa de Jesus e pela sua palavra, seguindo o que ele estabeleceu para que nós observássemos e cumprisse, nós seremos libertos dessas 5 áreas que os demônios afetam. Espero ter ajudado você.
Muito obrigado por assistir nosso conteúdo, muito obrigado por compartilhar e muito obrigado por cada oração. Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço.